hora de Campeonato Carioca, tem Clássico dos Milhões, aquele encontro que todo mundo adora entre Flamengo e Vasco da Gama, Maracanã. O Flamengo, pelos resultados do time sub-20 na competição estadual, vai com os titulares para realmente encarar de igual para igual o Vasco. A noite desta quarta-feira reserva o primeiro clássico desta edição do Campeonato Carioca. No Maracanã, a partir das 9h30 da noite, Flamengo e Vasco se enfrentam vivendo momentos distintos. Enquanto o rubro-negro quer vencer a primeira na temporada, o Gigante da Colina quer manter a invencibilidade. Do lado rubro-negro, a pressão por um resultado positivo é tão grande que foi necessário mudar o planejamento previamente definido para tentar corrigir a rota. Em uma reunião realizada na última tarde no Ninho do Urubu, o presidente Luiz Eduardo Batista determinou que o time principal deveria ser escolhido por conta dos maus resultados no estadual. O Fla é o lanterna do seu grupo, com apenas um ponto conquistado. E se o campeonato terminasse hoje, seria necessário atuar em um quadrangular para evitar o rebaixamento, além de ter 2 datas a mais no calendário. Por isso, o Flamengo, que entra em campo logo mais, deve ter Rossi no gol, Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar ou Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta ou Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Do lado do Vasco, a baixa fica por conta do atacante Ryan. A negociação com o Bournemouth da Inglaterra avançou e o jovem não joga mais pelo Cruz Maltino. Agora, resta apenas a assinatura do novo contrato. Os valores finais giram em torno de 35 milhões de euros. E a vontade do atleta falou mais alto. O Vasco fica com 70% deste valor, cerca de 25 milhões de euros, 150 milhões de reais. Com isso, o Gigante da Colina deve entrar em campo com Léo Jardim no gol, PH, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e David ou GB. Invicto na temporada, o Vasco deseja melhorar o retrospecto diante do rival. A última vitória diante do Fla foi ainda em 2023, também pelo Campeonato Carioca. Agora sim quero falar com vocês, porque é briga de gente grande, não deu certo. O Flamengo tentou fazer essa alternativa, já que foi para o Mundial, final do ano, precisava dar uma folga, fazer uma pré-temporada mais completa, só que os resultados não vieram e agora a diretoria mandou time titular para enfrentar o Vasco, que tem uma baixa considerável. O Bournemouth da Inglaterra negociando com o Vasco para levar o Ryan, que é um jogador que todo mundo está de olho e deve estar se transferindo. Então eu pergunto para vocês, tem favorito para hoje? Tem, Rona? Favorito? É. Se for o time completo do Flamengo, é o Flamengo. Não tem como. Agora, não tem como dizer que o Flamengo começou a temporada mal, errado. O planejamento foi esse. Eu acho que o treinamento que era também para a equipe principal, ele foi feito em 2 semanas, que é o tempo ideal. São 15 dias aí, se você for olhar na tabelinha aí, 15 dias para você trabalhar bem com essa turma. Então não tem como reclamar. E ele também pode observar a molecada. Aí você vai olhar a tabela, tá lá embaixo, mas não condiz com o que é o Flamengo. Então é só ter calma que hoje, e o Vasco tem que jogar a vida hoje. Senão perde muito. Eu tava olhando essas prévias dos dois lados, é bem interessante. A gente não sabe que time exatamente o Flamengo vai levar a campo, mas tem hoje bastante opções para o Felipe Luiz, para ele poder fazer a estreia desses titulares. Cicinho, o Flamengo precisa do resultado. Claro que o Vasco também está de olho na competição, mas o Flamengo quer evitar esse quadrangular, ter que de repente jogar mais partidas, então agora é vencer ou vencer. O Flamengo entra em campo exatamente para tentar eliminar um grande problema, né? Que seria jogos a mais. Talvez não, né? Com certeza o que não estava no script do técnico e da diretoria era o quê? Eram os resultados negativos, como aconteceu. Pelo menos o Flamengo pontuar melhor, né? E descobrir algum jogador em condições de estar ainda mais auxiliando no elenco. Não foi o que viu pelo desempenho dos atletas. Mas assim, o Flamengo entra como favorito, mas do outro lado tem o Vasco. E o Vasco sempre é uma pedra no sapato do Flamengo. Então, é uma grande possibilidade do Vasco trazer uma grande preocupação para o Flamengo, mas em contrapartida vai pegar um Flamengo motivado para tentar sair dessa situação.
Então, acredito que a expectativa vai ser de um grande jogo, mas o favoritismo ainda é do Flamengo. E esse foi o jogo aberto de hoje aí, rapaziada. Os preparativos aí de Flamengo e Vasco para este clássico hoje pela terceira rodada do Campeonato Carioca. E aqui a informação de que o Vasco encaminha a venda de Ryan ao Bournemouth. Transação será uma das 10 maiores vendas da história do futebol brasileiro. Então, o Ryan está de saída do Vasco. A sua negociação aí está encaminhada e provavelmente não teremos o Ryan no time de hoje contra o Flamengo. Vasco e Bournemouth chegaram a uma conclusão quanto a valores e divisão nas últimas horas, e Ryan está cada vez mais perto de se despedir do clube carioca. A operação está sendo finalizada em 35 milhões de euros, aproximadamente 220 milhões de reais na cotação atual. O Vasco vai receber cerca de 24 milhões de euros, porque os direitos econômicos do atleta são divididos com sua família e agentes. Agora, os clubes vão se reunir ainda nesta quarta-feira para debater o modelo de pagamento. O clube carioca quer receber a maior parte da quantia à vista. Ryan viajará para a Inglaterra nos próximos dias para realizar exames médicos e assinatura do vínculo para tornar a operação oficial. O contrato será válido por 5 anos. A vontade de Ryan em se transferir para a Premier League contou muito para a transferência ser concluída. O atacante avisou à diretoria que queria jogar no Bournemouth e pediu para não jogar contra o Flamengo nesta quarta-feira, justamente pelas negociações. Essa será a maior venda da história do Vasco e a 8ª maior da história do futebol brasileiro. Então tá aí, rapaziada. Parece que agora, de fato, o nosso cria aí, o Ryan, será vendido aí para a Europa. Ele optou para ir para um clube aí de média prateleira aí da Inglaterra, o Bournemouth. Não é um dos maiores clubes aí do país, mas ele estará aí na vitrine, né, na maior vitrine aí do futebol mundial, que é a Premier League, né, o campeonato inglês. É lá onde estão aí os maiores clubes do mundo, os clubes em maior evidência, os jogadores em maior evidência. Então, querendo ou não, é uma vitrine para o Ryan, para que ele, no médio prazo, ele possa aí ser negociado com um clube de maior expressão no futebol inglês. E querendo ou não, a gente entende aí um pouco o Ryan e os seus empresários. Caso ele entrasse aí no jogo de hoje contra o Flamengo, tem o risco, né, querendo ou não, o risco do jogador se lesionar, o risco de acontecer aí algum problema com ele, e aí essa negociação melar e o negócio aí seja cancelado pelo clube inglês. Então, o jogador pediu para não jogar, para evitar aí justamente algum risco, né, de alguma lesão ou algum problema aí que ele sofra durante a partida. O Vasco vai a campo aí com o David ou com o GB, só saberemos aí mais tarde, quando confirmar a escalação. E aí o Ryan está se despedindo de São Januário. Mesmo com a expectativa aí de um valor maior na venda dele, 40, 50 milhões de euros, que era a expectativa que a gente tinha, o Ryan sendo vendido aí por 35 milhões de euros, ainda será a maior venda da história do Vasco. E acho que o caminho é esse aí, o Ryan chegou para mostrar a gente que a base deve ser o futuro do Vasco, né? Deve ter esse investimento aí na base. O Vasco sempre revelou muitos jogadores e com a chegada do Pedrinho aí, Pedrinho na gestão, na presidência do Vasco, a gente passa a valorizar ainda mais os nossos atletas e a tendência é que os próximos destaques, as próximas joias do Vasco aí sejam vendidos aí por valores ainda maiores. E com relação ao clássico de hoje, os dois clubes aí se preparando, o Flamengo vive aí um momento muito delicado aí no Carioca, apenas 1 ponto, é o lanterna do seu grupo, e caso ele termine aí como lanterna ou vice-lanterna, acho que ele vai disputar aí um quadrangular pelo regulamento do Campeonato Carioca para definir aí o clube rebaixado do Carioca. Então a chance aí do Flamengo ser rebaixado é muito baixa, né? Ele agora vai jogar aí com os seus titulares, entra com os seus titulares aí contra o Vasco. A diretoria do Flamengo definiu isso. Então o Flamengo entra motivado aí para vencer esse jogo de hoje, mas eu não vejo esse favoritismo aí
que foi colocado aí pelos comentaristas do Jogo Aberto, o Ronaldo e o Cicinho, né, falaram que o Flamengo é favorito. Eu vejo aí um confronto muito equilibrado entre os dois times, porque o Vasco tá com um time assim bem entrosado, né? A gente terminou aí a temporada passada jogando com esse mesmo elenco, a final e semifinal da Copa do Brasil, e iniciou o Campeonato Carioca também contra o Maricá com o mesmo time. Então, o Vasco tem um certo entrosamento, querendo ou não, entre esses atletas aí da equipe titular. Já o Flamengo terá o seu primeiro jogo da temporada contra o Vasco e os seus titulares ainda não jogaram juntos em 2026. Então, acho que é um confronto equilibrado. O Flamengo aí tem uma ligeira vantagem, mas não vejo aí como super favorito para esse confronto. E acho que é uma grande oportunidade aí do Vasco quebrar esse tabu aí de quase 3 anos sem vencer o seu rival, porque vive aí um momento melhor, ainda está invicto na temporada, e o Flamengo vai iniciar com seus titulares apenas no jogo de hoje. As 2 primeiras rodadas, o Flamengo entrou com o seu sub-20 e conquistou apenas 1 ponto. Então, essas são aí as escalações para o jogo de hoje. Eu quero que você deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa partida, sobre a venda do Ryan, se você acha aí que o Ryan fez certo em aceitar a proposta do Bournemouth, ou se ele deveria aí aguardar mais para ser vendido para um clube por um valor melhor ou para um clube aí de maior expressão no futebol. Deixa aí nos comentários quanto vocês acham que será o jogo de hoje, quem vocês acham aí que será o favorito para esse jogo de hoje. Eu quero saber aí a opinião do torcedor, rapaziada. Valeu, eu vou ficando por aqui. Se gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Valeu, saudações vascaínas!